Olá a todos, eu me chamo Yasmin Ribeiro de Souza, sou aluna do nono período do curso de Odontologia da Universidade Federal de Berlândia e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação das Reconstruções Ósseas realizadas pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Berlândia, sob orientação da professora Lívia Bonjardim. Nós temos que a mandíbula compreende grande parte do terço inferior da face, compondo o sistema estomatognático. Os defeitos ósseos mandibulares, eles possuem etiologias distintas. Dentre elas pode-se encontrar o trauma facial, os tumores odontogênicos benignos, o câncer de cabeça e pescoço, a osteonecrose induzida por medicamento e a osteomielite. Esses defeitos frequentemente causam grande impacto na qualidade de vida do paciente, por alterar a fala, a mastigação, a via aérea, a estética facial, e por esses fatores vê-se a importância de sua reconstrução para devolver a qualidade de vida desses pacientes. Por isso, opções de reconstruções com enxerto autógeno são estudadas, buscando a que melhor restitua a estética facial e a função. Buscando uma forma de melhorar os resultados do enxerto livre, visto a dificuldade ao acesso ao enxerto microvascularizado, iniciou-se a associação do enxerto livre com a oxigenoterapia hiperbárica. A oxigenoterapia hiperbárica ela consiste em uma modalidade terapêutica que aplica oxigênio puro numa pressão de 2 a 3 atmosferas a nível do mar, por meio de câmeras que podem ser pressurizadas com ar comprimido ou oxigênio puro. O aumento dessa concentração de oxigênio favorece a angiogênese e a osteogênese, além de possuir propriedades bacteriostáticas e bactericidas. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a taxa de sucesso das reconstruções mandibulares feitas com enxerto de cristalina, associados ou não à oxigenoterapia hiperbárica nos anos de 2010 a 2021, pela equipe de cirurgia e traumatologia em pacientes atendidos no serviço do Hospital Odontológico da Universidade Federal de Berlândia. Nosso trabalho ele foi aprovado pelo CEP e consiste em um estudo de cunho descritivo que ele foi realizado através de análise de todos os prontuários do Hospital Odontológico da Universidade Federal de Berlândia e do Hospital de Clínicas dos pacientes que foram reconstruídos pela equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no período então de 2010 a 2021. E para coletar os dados, foi desenvolvido um formulário para estudo, onde foi preenchido dados como dados sociais do paciente, histórico médico pré-grávida, dados do defeito ósseo, dados da reconstrução. 115 prontuários foram analisados e 29 foram incluídos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Os defeitos ósseos foram mais prevalentes no gênero masculino, sendo uma porcentagem de 55,17%, e em pacientes leucodermas, numa porcentagem de 58,62%, com média de idade de 41 anos. Tivemos que a maioria dos pacientes era advindos de Uberlândia, Prata e Tuitábio em sua maioria, sendo 13 de Uberlândia, 12 do Prata e 3 de Tuitaba e os demais de outros municípios. As comorbidades mais encontradas foram 3 pacientes sendo diabéticos, 6 hipertensos, 5 fumantes, um tinha Alzheimer e um apresentava hipotiroidismo. 19 defeitos foram decorrentes de tumores benignos, 7 de ferimentos por arma de fogo, um de osteomielite, um de tumor maligno e um de acidente motociclístico, sendo tumores mais encontrados, 11 pacientes tinham ameloblastoma, um hemangioma intraósseo, 5 fibromas ossificantes, um osteoblastoma, um tumor odontogênico epitelial calcificante e um osteosarcoma. Os enxertos mais utilizados nos pacientes foram em bloco associado com particulado, sendo utilizado em 22 pacientes, e o outro tipo de enxerto foi um em bloco na quantidade de 7 pacientes. O principal sistema de fixação utilizado foi o 2,4 milímetros, numa quantidade de 19 pacientes, e o segundo mais utilizado foi o de 2,0 milímetros, na quantidade de 5 pacientes. Os tamanhos dos enxertos variavam de 2 a 13 centímetros, sendo a média de tamanho para os pacientes submetidos à oxigenoterapia hiperbárica de 8,19 centímetros, e para aqueles que não foram submetidos, de 3,87 centímetros, sendo 19 desses defeitos parciais e 10 marginais. As áreas receptoras do enxerto que encontramos foram 51,72% no corpo mandibular, 17,24% na parassíntese e no corpo, 10,34% na síntese parassíntese e corpo mandibular, 6,89% em corpo e ângulo mandibular, 6,89% em corpo, ângulo e ramo mandibular,
3,44% em parassíntese, corpo e ângulo manipular, e 3,44% em corpo e ramo manipular. 21 pacientes receberam a oxigênio terapia por bárica e somente 8 não receberam. E desses 80,95 obtiveram sucesso. No entanto, 19,4 desses pacientes evoluíram com perda do enxerto, enquanto aqueles pacientes que não passaram pela oxigênio terapia hiperbárica, nenhum evoluiu com a perda do enxerto, mas 37,5% evoluíram com complicações pós-operatórias. Os pacientes tiveram uma média de acompanhamento de 57 meses. Conseguimos concluir, então, que quando temos a associação da oxigênio-terapia hiperbárica, tivemos menos complicações pós-operatórias, podendo comprovar que o aumento dessa concentração de oxigênio ela pode favorecer, então, a angiogênese e a osteogênese, possuindo propriedades bacteriostáticas e bactericidas. E tivemos uma quantidade maior de perda de enxerto no grupo dos pacientes que passaram pela oxigênio-terapia hiperbárica, mas esses enxertos possuíam tamanhos maiores do que os pacientes que não passaram por essa terapia. Com isso, sugerimos mais trabalhos que consigam, então, avaliar, através de grupos randomizados, o real impacto da oxigenoterapia hiperbárica sobre o prognóstico dos enxertos. Obrigada pela atenção de todos. Aqui está o QR Code com as referências que foram utilizadas para fazer o trabalho.